agora, com vocês, o programa Exerça Sua Fé. Então vem lá, abre a tua Bíblia, nós estamos aí nessa série de mensagens. Se você é novo, quer assistir desde o início, entra no site do Exerça Sua Fé para acompanhar nessa série que a gente deu o nome de Andar na Direção Certa. Ou estar na direção certa não é algo intrínseco do homem, mas é algo ligado à sua verdade, à sua palavra. E nós estamos aprendendo aqui, pelo menos algo que nós estamos falando sobre esse assunto, com base em lá em Salmo 32, verso 8, são muitas passagens e textos, até algumas passagens práticas que depois nós vamos analisar. Primeiro eu estou trazendo alguns conceitos que são importantes para que você tenha isso muito bem claro no teu espírito, para que depois você possa ver na praticidade situações acontecendo na vida de homens do passado, e a Bíblia declara que aquilo que outrora foi escrito foi para o nosso ensino, diga aleluia, para que a gente não caia nesse tipo de cilada, que é muito comum. Mas Salmo 32, verso 8, declara lá, eu vou te instruir, eu vou te ensinar, disse Deus, o caminho que nós devemos seguir, e não o que eu acho, o que eu penso, ok? Deus tem um caminho, Ele tem uma direção, Ele te libertou das trevas, eu quero te falar, essa palavra é forte, mas é verdade, por aliança, Ele tem a obrigação de te conduzir. Ele te libertou, Ele me libertou, Ele agora nos conduzirá até, entre aspas, a terra da promessa, a finalização de tudo aquilo que Ele tem preparado para mim e para você. Diga aleluia. Legal, Isaías 48, 17, igreja, diz lá, assim diz o Senhor, o teu Redentor, eu te ensino o que é útil, ou te ensino o que é melhor para você, e eu te dirijo no caminho em que nós devemos andar. Não há opção, eu venho falando sobre isso, não é uma posso sim, se eu quero ou não, não é uma questão que Deus já tem preparado. Aí eu li com você Jeremias 10, 23, ele diz lá que não cabe ao homem determinar o seu caminho, nem ao que dirige, nem ao que caminha dirigir os seus passos. Eu só estou lendo versos que são textos bases. E Romanos 8, 14, seria o nosso texto, no contexto de nova criatura, que todos que são guiados pelo Espírito de Deus, através da verdade, eles são conduzidos, eles são filhos do Deus Altíssimo. Então guarde isso, um verdadeiro filho do Deus Altíssimo, que é o teu caso, fala para o teu irmão, é o teu caso, é uma pessoa guiada e dirigida por Deus. Que alguém diga aleluia. Beleza, então eu recordo com você pelo menos duas frases, e a gente vai falando sobre isso, eu comecei falando sobre isso, diga o que você pensa e eu vou te mostrar para onde você está indo. É uma verdade. E aí eu fiz aquela pergunta, só para a gente voltar a lembrar e entrar nesse assunto, qual o segredo para que me garante que eu estou andando na direção certa? Pensar certo. E eu falei que o pensamento certo não é o meu, o que eu acho, o que eu penso, nem é o pensamento que está aí do lado de fora, mas é o pensamento chamado a verdade. Diga aleluia. A verdade. Paulo acabou de citar aqui para Emily, para ela, de que Deus nos leva, Ele nos conduz em triunfo. Olha só, Ele nos conduz. Ele nos conduz, sempre em triunfo. Há uma condução através da sua verdade. E a gente vem falando sobre esse processo de mentalidade, que isso é muito importante para a direção que nós assumimos. Por quê? Porque nós vimos também duas frases importantes. Uma delas, nós vimos isso aí, que a vida do homem muda de duas maneiras. Primeiro, ele se torna nova criatura, e segundo, eu tenho que ajustar a minha mentalidade ao padrão da nova criatura, que é a verdade. Então veja, o nível, isso você já tinha notado já, eu só estou querendo passar rápido. O nível do nosso pensamento é o nível da decisão que nós levamos. Então, se eu quero transformação de resultados, eu tenho que primeiro transformar a origem dos resultados, a fonte. Então, você está pegando isso aqui, que não adianta a pessoa tentar mudar ela, ou o jeito dela. Não vou fazer mais isso. Não vou ser mais assim. E tal. Não vai funcionar se ela não mudar a sua mentalidade a respeito. Quando há verdadeira mudança, automaticamente haverá mudança do lado de fora. Que alguém diga aleluia. Pegou isso aí? É isso aí. Agora olha só, você pega uma laranjeira, que fruto que ela dá? Claro, óbvio, né? A laranjeira dá, então eu não posso esperar ver limão. Eu quero limões, eu não vou ter. Não, mas cadê o limãozinho gostoso e tal? Não sai, é laranja. Não, mas eu vou tentar, dessa vez vai sair limão. Não sai limão por causa da natureza, por causa do interior. Tem que mudar o interior. Mudando o interior, muda tudo. Diga aleluia.
Esse é só um exemplo simples. Então, o nível do nosso pensamento é o nível da decisão, e eu tinha falado que todo pensamento, então, no final dessa história, alguém lembra? Pensamentos geram ações, ações geram hábitos, hábitos formam o caráter direciona para onde eu vou. Então, no final dessa história, para onde eu vou, é o meu pensamento. Eu quero te falar, se você hoje tem adquirido a mentalidade da verdade na tua vida, você está na direção certa. Diga aleluia, hein? Teu futuro está muito bem. Por quê? Porque a minha mentalidade é a mentalidade do reino. O que você tem plantado hoje? Mentalidade do reino, da verdade? Então você vai colher isso em termos de direção certa e de bênção sobremaneira. Amém, gente? Legal, Hebreus capítulo 10. Hoje eu quero comentar, continuando isso aí. Então vamos lá. Pensamento direcionando a minha vida. Veja a importância, porque Deus ele criou isso. Na verdade, ele está restaurando a originalidade do homem. E você vai entender na sequência daquilo que eu vou falar. Preste atenção nessa manhã, porque essa manhã é libertadora, hein? Ou você que nos assiste aí. Pega isso nessa manhã, o Espírito Santo está aqui doidinho para botar isso dentro do teu coração. Eu declaro iluminação de verdade nessa manhã. Muito bom. Então, Hebreus 10, verso 16, o autor ao livro aos Hebreus, queridos, ele tira essa passagem do Velho Testamento, óbvio, né? Então, ele dá essa declaração no verso 16, falando a respeito de Deus, com aquilo que ele profetizou para o futuro, do qual nós somos esse futuro, nós somos já a realidade disso aí. Então ele diz assim no verso 16, esta é a aliança que farei com eles, com esse povo, depois daqueles dias, diz o Senhor, eu vou colocar no coração deles as minhas leis. Olha para cá, antes as leis estavam numa pedra, na forma de mandamentos do lado de fora do ser humano. Deixa eu dar uma olhada aí no livro das leis. É Levítico, o livro das leis, e tudo que foi escrito. Deixa eu dar uma olhada, estava do lado de fora, era algo que você tomava uma informação, você se tornava consciente daquilo ali, nesse contexto, de um conhecimento de fora. Pega isso, que isso aqui é legal. Não, mas Deus falou, não dá certo. Eu vou fazer diferente. Eu vou tirar de lá de fora, eu vou colocar dentro do ser humano. Queridos, isso aqui é a revolução. E Deus sabia dessa necessidade minha e sua. Mas então ele diz assim, eu vou colocar no interior, no coração, as minhas leis, e sobre as mentes, eu vou escrever. Coloca aí do lado aí, eu vou registrar. Você sabe que Deus faz registros que são eternos, hein? Sabia o teu registro como nova criatura é eterno, hein, cara? Está lá, não expira não, graças a Deus, não é cartão não, hein? Cartão que daqui a pouco vai expirar, não tem isso não. Você entrou para a eternidade com Ele em termos de natureza, acabou, começou para nunca mais terminar, diga aleluia. Isso é maravilhoso, né? Agora, essa palavra nada mais é do que uma cópia, uma citação, vá comigo então a Jeremias, capítulo 31, verso 33. O profeta já profetizava, ou seja, essa profecia em termos do futuro já se cumpriu há mais de 2000 anos, hein? Graças a Deus, nós fazemos parte. Então diz lá assim, porque esta é a aliança, Jeremias 31, 33, que firmarei com a casa de Israel, depois daqueles dias, diz o Senhor, na mente eu vou imprimir as minhas leis, ou seja, a minha palavra, a minha vontade, também no coração eu vou inscrever, eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Diga aleluia. Então, gente, essa passagem citada no livro de Hebreus, acompanha comigo, que é óbvio, essa referência de Jeremias, ela mostra isso com claridade, que Deus tem a intenção de registrar. Eu gosto dessa palavra, escreve aí, de tatuar. É um registro que não se apaga. De tatuar as suas palavras, escuta, os seus pensamentos e vontade, ou seja, é Ele mesmo, a pessoa dele, na mente e no coração do ser humano. Você entende que não é só uma questão de palavra dentro de você, porque o que está dentro de você é Deus.
E Deus não é um ser falante, Ele é um ser pensante. Por isso está aqui, ó, tudo a respeito dele, do seu caráter, de quem Ele é. Tudo muito bem escrito a respeito da obra que Ele fez na cruz do Calvário, da qual nós já vivemos. E somos herdeiros, diga aleluia. É o seu pensamento. Quer dizer, Deus é um ser falante, Ele é um ser pensante, assim como nós somos. Nós fomos criados à imagem e semelhança dEle. Diga aleluia. Está pegando? Então, por que Deus quer que isso seja registrado no nosso interior? Simplesmente para que faça parte de você. Não é mais alguma coisa que está do lado de fora, que eu só encosto, ou toco, ou vejo. É algo agora que faz parte de mim e de você. É diferente. Ele como pessoa, como pensamento, como vontade, agora ele faz parte do seu interior. Isso é a maior verdade quando você vê o apóstolo Paulo dizendo que no interior dele, ele queria fazer a vontade de Deus, mas a carne dele atrapalhava em querer fazer outras coisas e tal. Isso é só para você entender que dentro de você só tem o desejo de fazer o que Deus quer. É impressionante. Nós estamos misturados nisso aí. Agora vamos um pouquinho mais, porque isso aqui vai te ajudar. E é óbvio que isso não é uma coisa automática, mas há um processo aí do qual nós trabalhamos. Eu comentei sobre isso, mas escreva isso aí. O espírito do homem é um ser pensante. E jamais desassocie o espírito do homem da sua mentalidade, do seu pensamento. Então o espírito do homem tem a sua alma agregada a ele. Tá certo? Essa faculdade toda de pensamentos, de vontade, de emoções. Então, o espírito do homem é um ser pensante. Eu falei com vocês a respeito de Gênesis 2:7, e na interpretação dos judeus, Deus fez um outro ser falante, assim como Deus. Na verdade, se ele é falante, ele é pensante. Não é verdade? Diga aleluia. Não sei o novo filme do Planeta dos Macacos, que o cara fala mesmo. O macaco fala. Brincadeira, só. Pega isso nessa manhã, tem uma sequência legal para você entender o que as coisas acontecem. A outra coisa, nós somos, na prática, o que nós pensamos ser. O que eu tenho pensado a meu respeito, isso é que eu sou. E esse é um perigo muito grande, porque o inferno, nós vivemos nesse mundo, nessa atmosfera, onde ele promove todo tipo de pensamento para trazer um engano a respeito da tua vida. Poxa, mas eu sou a igreja, é mesmo? Só porque nós somos a igreja, ele não nos ataca, ele ataca direto a todo ser humano e continua fazendo o mesmo processo, para fazer com que você pense algo que não tem nada a ver com quem você verdadeiramente é. Pastor, mas quem verdadeiramente eu sou? O que Deus tem a te dizer, o pensamento dele, da obra de Jesus na cruz do Calvário. Quantos aqui são a justiça de Deus e tem certeza? Eu sou, porque Deus me fez a justiça dele, nova criatura, filho do Deus Altíssimo, tendo a natureza do meu Pai em mim. Mas o inferno fará de tudo para que esse pensamento, ele não governe a tua vida. E das mais variadas formas, ele sugere. Ele sugere na forma de pensamento, de repente você também sente, e eu vou tirando outras conclusões que não são a verdade. Escuta, você está no caminho da verdade, o que ele vai fazer? Te tirar do caminho da verdade. E como é que ele te tira do caminho da verdade? Fazendo você pensar diferente de Deus. Pega isso nessa manhã. É só a força que ele tem. Ele domina as pessoas, porque ele domina o pensamento das pessoas. E se ele domina o pensamento das pessoas, ele faz com que as pessoas ajam de acordo com aquele pensamento. Porque nós vemos pessoas fazendo atrocidades das coisas mais terríveis, que do ponto de vista da luz, quando nós olhamos, a gente começa a ver, caramba, está tudo errado. Por quê? Porque aquela é a mentalidade. A pessoa deu crédito, ela só tem aquilo, ela acreditou naquele pensamento. Escuta, é um perigo muito grande, porque pelo pensamento de Deus, pela verdade, o quem Deus é e o que Ele já fez, eu fui sarado, você também. Mas por que eu penso que eu sou um doente?
E todo dia eu falo de doença, todo dia eu me posiciono como doente, me dá uma ajudinha. Ah, não posso. Ah, é dar uma corrida? Ah, não posso. Eu tenho uma calúnia aqui que eu vou te falar. Você não tem coluna, você tem uma calúnia mesmo, uma calúnia nas suas costas. Calúnia nas suas costas, calúnia, uma mentira. Ah, não, pastor, mas olha, eu tenho diagnóstico, eu tenho tudo, eu sinto dor. Então Deus é muito doido, né? Porque certamente Ele levou sobre si as nossas enfermidades. Está lá escrito, pelas suas pisaduras eu não serei, eu fui sarado. E o inferno continua atacando. Continua atacando. Enquanto as pessoas vão pegando esses pensamentos e dando crédito, quando ela dá crédito, ela age conforme o crédito que deu. É o processo da fé, é a mesma coisa. Eu dou crédito à verdade, eu creio, eu ajo com base no que eu creio. Aí tá. Essa é a grande estratégia. O mundo sofre, anda no prejuízo, na derrota, na doença, na calamidade, porque desconhecem a verdade a respeito da obra libertadora da cruz do Calvário, gente. Desconhece, não tem a verdade, não foi iluminado, o que eles têm? A sugestão contínua das trevas, você não vale nada, você é isso mesmo, está aprendendo, é o teu karma que você tem que carregar, é isso mesmo, isso faz parte da vida e tal, e ele vai lançando toda sorte de mentalidade e fazendo com que o homem só ande no prejuízo. Não tem outra maneira. Por quê? Porque quando ele age com base numa mentalidade. Então, se nós queremos ações que promovam benefícios e bênção na nossa vida, tem que cortar a mentalidade. Eu não vou mais fazer isso. Quando vê, faz de novo. Por quê? Porque não foi mudada a mentalidade a respeito daquilo. Entende isso aí, gente? Eu falei para vocês, uma pessoa que vive de maneira temerosa é porque a sua mentalidade é temerosa. Uma pessoa que é violenta na prática é porque a sua mentalidade é violenta. Uma pessoa negativa, alguém conhece uma pessoa? Ó vida, ó serosa. Não conhece não? Tal, porque ela acredita naquilo ali, ela vive aquilo ali, a sua mente é assim. Você jamais encontrará uma pessoa vivendo negativamente com uma mente positiva, não existe isso. Então o segredo é ir na origem, na fonte, na raiz disso aí e trocar, gente. Daí Deus tem inserido a sua palavra dentro de mim e de você para que nós andemos por ela. Agora sim, o justo, a nova criatura, o justificado pode viver pelo crédito que Ele dá à sua palavra, porque ela está inserida em nós e Deus é a sua palavra. Que alguém diga aleluia, eu estou animado. Aqui está o segredo. Está pegando isso, não está? Vamos continuando. Então, na nova aliança, foi escrito que depois desses dias, apontando para Jesus, isso aconteceria, é uma realidade. Deus é a sua palavra, que é o pensamento, Ele é o pensamento. Não fazia parte do homem interior, do passado, porque Adão pecou e a natureza de Deus saiu. Mesmo escolhendo um povo para que desse povo nascesse o Salvador, e era povo de Deus do passado, não era nova criatura, não tinha a natureza de Deus, carregava um livro cheio de leis para poder viver, e toda hora o cara era confrontado, porque não podia fazer aquilo, não conseguia, era só um registro de estar condenado, alguma coisa tinha que acontecer. Por isso Deus instituiu sacrifícios em cima de sacrifícios, é só ler o livro de Levítico, você vai ver, sacrifícios em cima de sacrifícios, para cobrir os erros, cobrir os pecados, para que Deus pudesse habitar no meio deles. Mas Jesus, Ele veio para tratar o homem de dentro para fora, diga aleluia. Escuta, Ele não veio te dar uma melhorada, hein? Ele não lanternou a tua vida. Passou um plastiquezinho, deu uma disfarçada, meteu uma tinta que não vale nada. Essa chapa foi embora, veio uma nova, meu irmão. 2 Coríntios 5,17 diz lá, e agora, se alguém está em Cristo Jesus, é nova criação. Você não tem isso da velha criatura. É nova. Que alguém diga, é nova. Somos novos, nova criatura.
Pois as coisas antigas já passaram, diga aleluia. Agora vá comigo a Gênesis 6:3, vamos pegando desde o início para você ver. Então o homem, na pessoa de Adão, ele se embananou tudo. Perdeu a natureza de Deus. E a natureza de Deus se afastou do homem. O homem foi lançado para fora do jardim. E agora, de que maneira ele vive? Ele agora vai descobrir uma outra mentalidade para viver. Não tem mais a glória, não tem mais a presença, o pensamento, a pessoa de Deus. Ele vive agora pelo que ele acha e o que ele pensa. E ele vai só então juntando um conjunto de coisas que cabe bem a ele, à vontade dele. Eu gostei disso, não gostei disso, então eu vou ficar com isso. E ele vai formando um conjunto de pensamentos que chamam mentalidade a respeito das mais variadas áreas. Só que com um detalhe: se Deus está fora dessa parada, ele está sendo inspirado pelas trevas e não sabe. Por quê? Porque Deus levanta uma palavra chamada maldade. Os atos do homem se tornaram atos maldosos. Quem está pegando isso aí? Muito legal. Então não tem nada de Deus. Nós sabemos que o diabo veio para matar, roubar e toda a malignidade é dele mesmo, atrelada a ele, é a natureza dele. Escuta, eu já te falei isso, só tem luz, trevas, verdade, engano, mentira. Jesus e o demo, é ele mesmo. Não tem coluna do meio. Não, pastor, eu sou um cara que tem aqui minhas ideias, meus pensamentos, sou um cara tranquilo, tal, beleza. Não, mas eu penso assim, tal, não tem verdade? Você está sendo enganado e não sabe. Não, mas pastor, mas pelo menos, eu não sou um maluco desse aí, um assassino desse, eu sou um cara bonzinho, gente boa, ajuda as pessoas. Qual é a diferença dessa pessoa para o assassino? Muito bem, quem deu essa resposta? Vai ganhar uma água. Me dá um... Érica, valeu, é isso mesmo. Qual é a diferença dessa pessoa? Você vê como é que a humanidade qualifica os problemas e diz, não, esse aqui é pecadão. Pecadinho, pecadão, pecadinho, pecadão. Alguém já, quando você era pequeno, na escola dominical, você cantava uma musiquinha. Por favor, Bebel. Como é que é? Já cantaram? Pecadinho, pecadão. Não, isso não. Aí a criança, eu espero que na Cadequides não cantem isso, hein? Aí a criança de pequenininho vai aprender que isso aqui é pecadão, isso é pecadinho, não tem nada, não tem problema, é uma mentirinha boba. Uma mentirinha boba e um assassino, serial killer. Qual é a diferença? Ainda tem dificuldade de responder, né, cara? Porque do ponto de vista de do ponto de vista de Deus, queridos, tudo é a mesma coisa. É o pecado, a natureza. Imagine se Deus fosse nos salvar por aquilo que a gente faz. Sabe quantos estariam no céu? Muito bem, gostei, por favor. Ninguém. Não, mas eu sempre estava ajudando, não, que é isso? Não, pela graça sois salvos. Isso não vem dos homens, é dom de Deus. Ele não escolheu a mim e a você pelos meus atos, ou porque sou bonzinho, porque eu tenho um cabelo maluco. Agora meu estilo está de roqueiro, com programa, tá bom. Não. Sabe, a escolha dele não foi uma escolha simplesmente porque eu agi, a escolha dele foi por um amor a mim e a você, do qual Jesus pagou essa condenação, o preço por isso, só isso. E alguém diga aleluia. Quer dizer, pastor, que no momento de um assassino desse doido, ele recebe e crê na obra da cruz do Calvário, ele se torna uma nova criatura, tão igual a um outro que só tem umas mentirinhas, o cara parece um santo, olha a palavra mal interpretada, um santo. É tão igual diante de Deus e precisa ser justificado pelo sangue do Cordeiro, que alguém diga aleluia. Se torna uma nova criatura. Você está pegando, não está? Então vamos continuando. Gênesis 6, né? Verso 3, eu pedi para você abrir. Gênesis capítulo 6, verso 3. Diz assim, acompanha comigo, vamos lá. Então, disse o Senhor, pelo menos na minha Bíblia, a Sociedade Bíblica colocou no capítulo 6 assim, corrupção do gênero humano. Então, o homem havia perdido a natureza de Deus,
ele passou a viver pelo que ele acha, o que ele pensa, inspirado pelas trevas. E aí a maldade surge. Então ele diz assim, ó. Para você que assistiu esse programa, eu quero te fazer um convite especial. Você receber a Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Basta apenas que você abra o teu coração e, em sinceridade, você creia na obra dele, da cruz do Calvário. É simples. Vamos orar comigo? Eu tenho certeza que nessa oração, fazendo de coração, com sinceridade, você se tornará uma nova criatura em Cristo Jesus. Ore comigo e declare assim: Senhor Jesus, eu creio na tua obra da cruz do Calvário. Eu te recebo como Senhor e Salvador da minha vida. Eu confesso o teu nome como libertador da minha vida. Vem com teu Espírito Santo fazer morada em mim. E eu me torno agora um verdadeiro filho de Deus, porque creio na tua obra da cruz do Calvário. Amém. Você se tornou uma nova criatura. É muito importante que você agora dê sequência à sua vida, ouvindo mensagens, lendo a sua palavra, a palavra de Deus, a Bíblia. Portanto, é uma oportunidade para que você entre também no site do Exerça Sua Fé, porque no site do Exerça Sua Fé você encontrará mensagens que edificam a tua vida, que te ensinam os princípios do reino de Deus, para que você possa viver uma vida mais do que vitoriosa sobre a face da terra. Lembre-se, participe da revolução do Evangelho Libertador. Exerça sua fé. A palavra de Deus tem sido anunciada e milhares de vidas têm sido alcançadas com a verdade libertadora do Evangelho de Cristo através deste programa. Agradecemos a você que, junto conosco, torna possível o ídolo de Jesus, seja através da oração ou generosidade, ajudando milhares de pessoas a ouvir e exercerem sua fé na palavra de Deus. Se você deseja ser um parceiro, exerça sua fé. Ligue 0 Operadora 21 3251 3242 ou através do site www.exerçasuafé.com.br. Faça parte da revolução do Evangelho Libertador. Obrigada por assistir o programa Exerça Sua Fé. A série completa está disponível em nosso site ou, se preferir, compre já o kit completo em CD ou DVD através do 0 Operadora 21 3251 3242 ou pelo site www.exerçasuafé.com.br.